pode estar justamente dando agora a modo longitudinal que corresponde à polarização zero dos túmulos. Agora que você tem massa. Eu acredito que seria uma maneira, você sempre nos ensina que para entender spin 1 e spin 0, você tem os operadores, transversal e longitudinal. Se eu jogasse isso aqui, eu veria todo o setor, o que o spin 0 está fazendo, isso, né? Eu veria, e se ele está fazendo a decomposição... Jogar na ação, você vê para onde tem spin 0. E aí isso daria a mesma informação se eu tivesse a decomposição que a outra coordenando local. Isso. E esse aqui é local. É local, mas dá a mesma informação. Para efeito de espectro, dá a mesma informação. Então, vamos dar uma olhadinha nesse objeto. Bom, vamos pensar o seguinte: quem é L, então? Então, esse L, então, o campo é esse seguinte: o campo de Gauge é o objeto da álgebra. Você sabe que ele está na álgebra de Lie, não está no grupo. Está na álgebra. Ele só contém geradores. Então, a gente sabe que o campo de Gauge, tanto na representação adjunta, ele está na álgebra de Lie e não no grupo de Lie. É esse objeto, ele é uma expansão linear, combinação linear dos geradores, onde os coeficientes da expansão são esses campos aqui, os campos de Young-Mills, que são os geradores. Então isso aqui é por álgebra. A identidade está fora, eu estou fora do grupo. Então, esse objeto aqui, vamos pensar quem é esse objeto. Eu não estou querendo Pode falar. uma pergunta muito importante. Fala aí. Eu estou com um amigo adivinhar. Eu quero estudar bem o setor dos spin 0. Tá. Eu não quero ser um cara político, eu vou com ele mesmo. Eu vejo lá, jogo ele, a equação que sobra é com a mídia. Se eu vejo a corrente conservada dessa equação, Sim. e daí é ali que eu vejo se aquela corrente conservada corresponde à de spin 0 mesmo. Isso. Né? Se ela se acoplar com o alfa, ela corresponde ao modo de spin 0, claro. Se tiver uma corrente ali, uma parte zero, uma parte Sim. dinâmica, esquerda, direita, é ali que eu vejo. E aí eu vejo que aquela corrente é conservada ou não. Né? Então, se nós estamos no grupo, a gente sabe, vamos parametrizar, por exemplo, um elemento do grupo. Né? A gente tem esse objeto aqui. E se essa corrente for conservada, qual é a spin 0 está fora do lugar. Se essa corrente for conservada, quer dizer, na contração da corrente com a propagação do campo da zero, exatamente. Não se desacopla do setor Quer dizer, físico. quando tiver esses gráficos que você fala aí, vamos ver, e a explica a situação daqueles gráficos não tem parte no final. No caso abeliano, no caso não abeliano já não é assim, no caso abeliano não é. Isso aqui vai ficar bem claro quando a gente fizer o caso não abeliano. Então, olha só, vamos pegar o grupo. Está parametrizando o grupo dessa forma. Nós temos os parâmetros do grupo locais. Então, nós estamos pegando que o grupo é local, né? Então, nós estamos pegando esses parâmetros que dependem da posição do espaço e tempo e os dados. Vamos dar uma olhadinha, pegar um caso típico, bem simples, que é SO2, para a gente dar uma olhada exatamente, saber o que está por trás desse exemplo. Uma coisa é simples a gente ver aqui. Se a gente pegar esse objeto aqui, é dmi, menos 1, essa derivada ela vai estar atuando aqui. E aí, é claro, a derivada da exponencial não é simplesmente a derivada do expoente vezes a exponencial, porque aí tem um problema de comutatividade. Então, o que a gente pode imaginar aqui é essa expansão que eu conheço. Se eu tiver um operador A, um operador B, se a gente tiver uma expansão desse tipo, a exponencial de um operador A, um operador B, e aqui o inverso dessa exponencial, a gente sabe que essa série aqui pode fazer a todas as ordens. Isso aqui é B mais o comutador de A com B, mais um meio, o comutador de A, um comutador de A com B, e assim vai, né? Mais a gente vai 1 sobre N, vamos ter N menos 1 objetos aqui, né? N objetos aqui na ordem N, com B. Sempre uma não linearidade em A e uma linearidade em B. Vou ter sempre essa estrutura aqui. Mas eu vou estar sempre produzindo comutadores e comutadores de comutadores. Então, se eu fizer essa expansão aqui, vamos poder imaginar o seguinte: isso aqui esse dmi é um operador. Então, você pode imaginar que isso aqui é, expandindo essa expansão operatorial, isso aqui é dmi mais. Agora, o comutador
desse objeto aqui, I, ômega A de A, com o dmi. Esse dmi aqui não está atuando em nada. É como se eu estivesse fazendo isso aqui. Estou atuando com esse objeto na identidade. Então, esse dmi está atuando na identidade. Então, no caso do operador B ser um operador diferencial, isso aqui cai fora. Então, o primeiro termo da expansão já é esse comutador. Esse comutador aqui, se a gente fizer, fica claro para nós que ele é menos I dmi do ômega A de A. Os geradores são constantes. Então, esse comutador aqui, que é o primeiro comutador, ele simplesmente é proporcional já ao gerador. Eu posso escrever isso aqui. O primeiro termo dessa expansão vai ser menos I dmi ômega A de A. Se eu pegar agora o segundo termo, esse computador está pronto. Ó. Esse computador aqui nós já sabemos quem é. É esse carinha, isso aqui é menos I dmi ômega A de A. Esse computador aqui. Mas quem é o A? O A é o expoente. Vou mudar aqui o índice saturado, né? I ômega B GB. Então, esse computador aqui vai me dar, na verdade, um computador de GB com GA, que vai dar a constante de estrutura e um gerador GC. Então, esse computador duplo, ele já é também linear do gerador. Daqui sai um GC. Sai a constante de estrutura, dmi ômega e um gerador GC. Quando eu pegar agora o termo de terceira ordem, eu vou ter A por esse comutador. Mas esse comutador já tem essa estrutura, né? Constante de estrutura, ômega, derivada do ômega e um G. Mas esse A é linear em G. Então, aqui vai sair um outro termo que é G. Então, se eu fizer essa expansão a todas as ordens, eu vou gerar coeficientes sempre mais complicados, cheios mais não lineares em ômega. Ômega com derivada de ômega, com outro ômega, várias constantes de estrutura, mas eu vou ter sempre um gerador. Cada termo dessa expansão é proporcional ao gerador. Então, essa expansão aqui, no final de tudo, eu não sei o que é, eu posso dizer que isso aqui vai ser algo tipo, sei lá, um ômega A. Esse ômega A aqui vai ser função de ômega, de ômega, e das constantes de estrutura do grupo de A. Então, pela estrutura dessa composição aqui, esse objeto aqui é real de trabalho. Então, isso aqui é um coeficiente que eu consigo calcular todas as ordens, mas ele é linear nos geradores. Então, tá tudo bem, uma surpresa, isso aqui já estava dentro da transformação de Gage, é isso, porque quando eu falo que eu tenho R a mim, R a menos 1, mais esse pedacinho aí, que é R, dmi, R menos 1, eu tenho que ter uma equação tensorialmente consistente. Então, se isso aqui está na representação de junta, isso aqui no final do dia também está na representação de junta. Então, a gente está só constatando isso, né? Nenhuma novidade. Então, essa combinação aqui, esse objeto aqui, esse R, essa derivada atuando aqui, eu posso imaginar que isso aqui é isso aqui, R dmi, R a menos 1, atuando na identidade. Claro, essa derivada vai bater aqui e essa derivada vai bater na identidade, vai dar zero. Então, essa derivada, esse objeto é esse objeto. E aí, fazendo essa expansão, a gente gera isso. Então, fica claro que esse objeto aqui tem valores do grupo, na álgebra, não do grupo. Então, se R é um elemento do grupo, R, dmi, R a menos 1 é um elemento da álgebra. Claro, sempre que o ômega for função de x. Se o ômega fosse constante, então isso aqui seria zero, não teria nada, né? Mas se o ômega for dependente de x, se eu tiver com funções que dependam de x, esse objeto está na álgebra. Então, fica claro para nós que esse objeto aqui, ele está localizado na álgebra. Vamos olhar agora o grupo em si. Vamos supor, só para a gente ter uma ideia clara, vamos supor que eu tenho um grupo S2. Depois a gente generaliza isso. Deixa eu apagar aqui. Então, nós já sabemos aí de outras horas, né? Que a estrutura do grupo S2, se eu pegar uma matriz, só para a gente fixar as ideias com o S2. Se eu pegar o grupo S2, uma matriz típica de S2, ela tem essa característica, ela vai ser sempre um conjunto de uma matriz 2 por 2, complexa, com essa forma aqui, A estar, B, menos B estar. Essa
Essa matriz aqui, ela é SO2, na medida em que essa matriz aqui automaticamente é unitária, e o determinante dela é 1, ou seja, módulo de A ao quadrado, mais módulo de B ao quadrado, isso aqui deve ser igual. Tá? Então, vamos adotar essa forma para uma matriz de SO2. Então, isso aqui garante todo. O inverso dela é transposto com o hermitiano conjugado, isso aqui. Então, vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui, suponhamos que eu coloque a expansão desse número. Isso aqui é um alfa mais I. Isso aqui é alfa menos I beta. Isso aqui vamos dizer que é um gama menos I delta. E aqui é um gama mais I delta. Então, o fato do determinante ser 1 está me dizendo que alfa 2 mais beta 2. Aonde? Menos? Menos. Alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 mais delta 2 igual a 1. Então, isso aqui é a condição de ser matriz especial, de determinante. Então, a gente já está cansado de saber que isso aqui são pontos de uma matriz especial. Gama menos delta. Menos delta. Alfa 2 mais beta 2 mais gama 2 menos aqui vai ficar mais, vai ficar menos e delta. Vai ter a gama menos e delta, vou tirar o complexo conjugado, vai ficar gama mais e delta. Vai ficar menos gama menos e delta. Aí fica menos gama 2 da mais gama 2 e menos delta 2 da mais delta 2. Perfeito, agora é assim. Então, isso aqui é uma três esfera. É uma esfera tridimensional no espaço euclidiano quadridimensional. Então, eu poderia pensar que esse alfa, por exemplo, né, é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos beta 2 menos gama 2 menos delta 2. Então, o que dá para nós, justamente, se a gente fizer a primeira aproximação em primeira ordem dos parâmetros, eu botei justamente a expansão desse R aqui como sendo a identidade mais as matrizes de cálculo. Tá? Será que os coeficientes, vamos chamar aqui de AI, sigma. Beleza. Então, a matriz S2, vamos pensar assim, essa matriz S2, ela está ligada. Cada matriz S2 pode ser mapeada num ponto de uma variedade tridimensional, dessa três esferas. Se eu pegar um ponto dessa três esferas, eu posso usar as coordenadas desse ponto e montar aquela matriz, uma matriz R versus 2. Então, eu estou transformando o espaço das matrizes S2 em uma variedade curva. Uma variedade S2, E aí, para essas coordenadas aqui, eu posso fazer transformações gerais de coordenadas. Na esfera tridimensional, não preciso trabalhar só com coordenadas alfa, beta, gama e delta. Na verdade, eu estou trabalhando com três coordenadas independentes, beta, gama e delta. Eu posso passar para transformações, passar para coordenadas, quaisquer, coordenadas curvilíneas. Então, vou colocar aqui para vocês o seguinte: se nós mantivermos essa parametrização aqui, a gente pode imaginar que essa matriz aqui, né, essa matriz R, ela vem disso aqui, exponencial de I. Os parâmetros, né, que vão aparecer, que vão ser gama, eu vou expandir essa matriz. Se isso aqui já é de ordem beta 2, gama 2, delta 2, o alfa, né, se eu pegar beta, gama e delta pequeno, o alfa é 1 menos 1 meio disso aqui. Então já é de ordem segunda. Então o meu R vai ser a identidade, e aí nós vamos ter mais I beta vezes a matriz de Pauli sigma 3, mais I gama menos I delta, né? Menos I delta, vezes a matriz de Pauli sigma 1, e mais I sigma 2, vezes a matriz de Pauli, I gama, matriz de Pauli sigma 2. Então, eu tenho esses parâmetros, beta menos delta e gama, expandindo essa matriz R em primeira ordem. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar da seguinte maneira. Eu posso escolher nessa variedade tridimensional, na minha esfera S3, eu tenho uma esfera, portanto, uma variedade curva. Em cada ponto dessa esfera, eu posso ter um espaço plano, um espaço tangente tridimensional, euclidiano,
que é tangente a essa esfera num certo ponto. Então, eu posso sempre fazer aquela aproximação em torno de um certo ponto. Eu estou numa variedade retilínea, uma variedade euclidiana, e que esses pontos dessa variedade euclidiana são mapeados nessa vizinhança nos pontos da esfera. Então, a gente vai fazer só a seguinte conversão. A gente pode imaginar que a gente está trabalhando com a esfera. Vamos pensar que eu tenho os pontos da esfera escritos em coordenadas, vamos chamar as coordenadas cartesianas, né, de XA, ou eu posso transformar essas coordenadas, vamos chamar de uma outra característica, vamos chamar essas coordenadas XA, as coordenadas curvilíneas, eu vou chamar de eta n. Então, estou colocando dois tipos, é como se eu estivesse fazendo transformação de coordenadas cartesianas para as esféricas. As coordenadas cartesianas seriam x, y, z. As coordenadas esféricas R, θ, φ, que são as coordenadas curvilíneas. Então, eu posso organizar os pontos da esfera para serem mapeados, serem descritos em termos parametrizados, né, em termos de coordenadas cartesianas, nesse espaço tridimensional, ou em termos de coordenadas curvilíneas. É só uma escolha de coordenadas na 3 esfera. O que eu estou querendo colocar com isso aí? Estou querendo colocar que quando eu vou escrever a minha matriz de S2, eu escrevo dessa forma aqui, I, ômega A, de X, GA. Esses pontos que estão aqui, essas coordenadas, é como se em cada ponto do meu espaço-tempo, isso aqui é uma outra coordenada, não tem nada a ver com essa. Eu estou num ponto do espaço-tempo, meu espaço-tempo de base é esse aqui é o meu espaço de Minkowski. Então, nesse ponto do espaço de Minkowski, a esse ponto do espaço de Minkowski, eu associo um espaço S2. Eu tenho meu grupo S2. Em cada ponto do espaço, eu tenho um grupo local, um grupo S2. Esse grupo S2 é como se eu tivesse em cada ponto do espaço uma 3 esfera. Eu vou imaginar que em cada ponto do espaço eu tenho uma 3 esfera. Essa 3 esfera é rotulada, parametrizada por coordenadas cartesianas. Vamos chamar aqui de ômega. Eu prefiro fazer assim. Chamar isso aqui de ômega. E as coordenadas curvilíneas eu vou chamar de psi. Então, aqui, claro, dentro dessa esfera aqui, eu posso parametrizar essa esfera em coordenadas cartesianas, dentro dessa esfera, que satisfaz aquela equação, ou então eu posso fazer transformações, passar de coordenadas ômega para coordenadas psi, que seriam as coordenadas curvilíneas dentro da esfera. Então, esse objeto, tá? Então a gente sabe que a gente pode passar de uma coordenada para outra. Então, eu vou dizer, vamos colocar assim, eu estou parametrizando os pontos, as matrizes de S2 dessa forma. E aqui, os geradores, né? As coordenadas que seguem os geradores são as coordenadas cartesianas, mas essas coordenadas cartesianas, x, y, z, digamos, são função de r, θ, φ, são as coordenadas gerais, e isso aqui está definido em cada ponto do espaço-tempo. Então, em cada ponto do espaço-tempo, eu tenho coordenadas curvilíneas ou coordenadas localmente planas, descrevendo os pontos de uma 3 esfera. E aqui eu tenho o meu gerador GA. Vamos adotar essa, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Quando a gente escreveu a matriz de S2 dessa forma, as coordenadas que aparecem multiplicando, né, as matrizes de Pauli são as coordenadas cartesianas. X2 mais Y2 mais Z2 mais W2 igual a. Isso adota essa convenção em geral para as álgebras para os grupos de Lie. Os grupos de Lie são associados a todo grupo de Lie, existe uma coisa que nós chamamos de variedade de grupo. Né? Por exemplo, no caso do S2, ele está associado a uma 3 esfera. No caso do SP2, como a gente viu aí nas aulas do pessoal da iniciação científica, isso aqui está associado a um espaço de antitecido, a um hiperbolóide tridimensional. Então a gente sabe que, associado a um grupo de Lie, eu sempre tenho um espaço curvo, onde eu posso, com o qual eu posso sempre relacionar os elementos de matriz do grupo com os pontos dessa variedade. Então isso é o que a gente chama de variedade de grupo, ou de grupo manifold. No caso do S2, a variedade de grupo é a 3 esfera. Então, os pontos da 3 esfera, e a gente sempre adota essa anotação. A gente sempre pega os geradores da álgebra,
como são matrizes constantes, nós sempre adotamos que os parâmetros que vão estar ligados aos operadores que são da álgebra de Lie são as coordenadas localmente planas e as coordenadas retilíneas e as coordenadas genéricas. A gente deixa as coordenadas gerais com outra notação. Se eu posso passar para a coordenada que eu quiser. Eu tenho liberdade de fazer transformação de coordenadas. Eu estou tendo essa convenção. O gerador está sempre ligado com as coordenadas que obedecem à métrica plana. Tá, se eu estou num espaço curvo, né? Nós sabemos que o elemento de linha, ds2, de um espaço curvo, vamos dizer, Xn, a métrica, né? Coordenadas esféricas, por exemplo, é dr2 mais r2 de θ2 mais r2 seno ao quadrado de θ de φ ao quadrado. Então eu tenho uma matriz métrica e tenho aqui os elementos de linha das coordenadas curvilíneas, né? Então, como a gente parametriza. Mas, se eu fizer transformações de coordenadas, eu posso, por exemplo, sempre passar das coordenadas curvilíneas para coordenadas totalmente planas. Eu posso fazer uma transformação de coordenadas, né? Por exemplo, de xn para ômega de xi. E aí a gente sabe como é que esse elemento se transforma. Dxn fica assim, a derivada do xi em relação ao d ômega. Então, quando a gente joga isso aqui, a gente vai ganhar, no final de tudo, Gn de si. Então, aqui nós vamos ter Txn de ômega dxn de ômega b de ômega de ômega b. Se essas coordenadas aqui são as coordenadas localmente planas, essa métrica aqui, isso aqui é a transformação típica de uma métrica. Isso aqui vai ser a métrica plana, vai ser a métrica, se o espaço é euclidiano, é delta B. Se o espaço for tipo Minkowski, vai ser eta B. Mas, então eu passo das coordenadas curvilíneas. Como a gente está fazendo? Passo para dx2 mais dy2 mais dz2. Então a métrica que eu tenho aqui é a métrica euclidiana, é o delta. Se eu tiver em coordenadas esféricas, é dr2 mais r2 de θ2 mais r2 seno ao quadrado de θ de φ2, que é esse elemento, essa métrica. Então, eu estou simplesmente passando de coordenadas curvilíneas para coordenadas planas. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, esse objeto que faz a transformação, objeto aqui, ele está exatamente, ele é muito especial. Essa matriz jacobiana, ela faz justamente a transformação das coordenadas curvilíneas para as coordenadas planas. E o inverso dela, posso escrever assim, d ômega A, são as coordenadas planas, vai ser a derivada de ômega A em relação a xn. Como se eu escrevesse aqui, dx vai ser dx dr mais dx dθ dθ mais dx dφ dφ. Eu estou passando das coordenadas planas para as coordenadas curvilíneas, das coordenadas retilíneas, ortogonais, para as coordenadas curvilíneas, através desse elemento aqui. Esse elemento é o que faz a mudança de coordenadas. É a matriz jacobiana da transformação de coordenadas. Esse objeto aqui é o que nós, em geral, chamamos de Firmai ou Filmai. Esse objeto aqui, como se escreve, desculpa, já. Esse objeto aqui, ele tem um índice nas coordenadas planas e um índice nas coordenadas curvilíneas. E ele, é claro, depende de si. Ele é um para cada. Esse objeto aqui a gente chama de Filmai. Quando o espaço tem n dimensões, né? Quando o espaço tem 4 dimensões, fio em alemão é muito, Bein, perna. Então são muitas pernas. É um objeto que é um sistema de eixos, né? Ou se tiver em 4 dimensões, a nomenclatura adotada é Firmai. Os livros de relatividade geral costumam chamar esse objeto de tetradas. As tetradas são justamente esse conjunto, são essas matrizes que fazem a passagem localmente das coordenadas ortogonais, retilíneas, para as coordenadas curvilíneas. É como se eu passasse das coordenadas cartesianas para as coordenadas esféricas, ou das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas. Então, esse objeto aqui é que faz essa transformação. É isso que nós estamos chamando. Então, estou só querendo dizer que o que está em jogo aqui é isso. Eu estou passando de um sistema de coordenadas que tem métrica constante, delta B. A esfera é euclidiana, né? Então, a métrica dela é delta B. Estou passando das coordenadas planas da esfera para as coordenadas curvilíneas do hemisfério. É isso que nós estamos fazendo, pessoal. Quero dizer isso. Então,
Isso aqui agora, por que eu estou dizendo isso? Pela seguinte razão. Quando nós pegamos esse objeto aqui, vamos pensar assim, ó, R, DI, R menos I. Esse objeto toma valores na álgebra euclidiana. A gente já sabe, tem que ter um GA do lado direito. Alguma coisa que tem que sair GA. Essas derivadas são em relação a x as coordenadas espaço-temporal. Tem 3 tipos de coordenadas em jogo aqui. As coordenadas euclidianas da variedade curva da esfera, de SO2. As coordenadas curvilíneas de S3 esfera. Então eu posso trabalhar com coordenadas cartesianas ou com coordenadas esféricas para parametrizar os pontos dessa estrela tridimensional. Mas tudo isso acontece em cada ponto do espaço-tempo. Nesse ponto do espaço-tempo, a minha transformação de S2, então, de repente, é outro ponto X que está em jogo. Então, aqui eu tenho uma réplica do meu S3 também. Mas em cada ponto eu tenho um espaço S3, representando o grupo SO2. Então, essa derivada aqui é a derivada em relação às coordenadas do espaço-tempo. Meu campo de Reis, meu campo de Young-Mills, ele é um campo a mim de X. A minha física está aqui. E o que está aqui é a simetria interna. Esse espaço aqui é o espaço da simetria interna. E esse espaço aqui é o espaço-tempo onde eu tenho meus campos de Gauge. Então, quando eu estou derivando esse objeto aqui, então, na verdade, essa matriz R, ela é a função dessas, em geral, dessas coordenadas curvilíneas. Então, eu poderia pensar o seguinte, na verdade, eu estou derivando em relação a XM, e essas derivadas de XM, eu estou derivando em relação a X. Vamos colocar assim, a regra da cadeia, né, ficaria dizendo isso aí. Então, quando eu estou, na verdade, derivando isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu poderia escrever isso aqui da seguinte maneira. Poderia escrever, eu estou derivando, então, R, vou derivar esse objeto aqui em relação às coordenadas gerais, tem um sistema de coordenadas curvilíneo genérico, então vou derivar em relação a XM, coordenadas dentro da esfera. R menos 1. Agora, esse objeto aqui, eu vou estar derivando de mi XM. Esse XM de X. Em cada ponto X, eu tenho coordenadas curvilíneas que estão descrevendo a esfera que eu coloquei aqui, a esfera interna, o espaço interno. Estão percebendo, ó, que agora aqui está aparecendo no espaço de Minkowski é o gradiente de um objeto que, do ponto de vista do espaço de Minkowski, tem um conjunto de coordenadas que vive aqui dentro dessa esfera, mas ela não tem índice. Esse índice aqui vai de 1, 2 e 3. São os 3 índices da esfera tridimensional. Não tem nada a ver com 0, 1, 2, 3, 4, que é a meta do espaço de Minkowski. Então, esse conjunto de coordenadas, por exemplo, você falou, por exemplo, estou seguindo o gerador. Isso. O gerador está derivando ao ômega A. Isso. O ômega A, ele pode ser expresso por esse conjunto de coordenadas. Que é genérico. Que é genérico. É, então, sentido de campo. Estou conduzindo vocês para a seguinte situação. No final de tudo, o que nós vamos interpretar, esses objetos aqui são chamados campos de Boltzmann. São os bósons. Lá na frente, a gente vai ver que a física está aqui. Quando a gente tem uma quebra espontânea de simetria, o campo de Gauge absorve os bósons de Boltzmann para se tornarem massivos, o que está acontecendo é que o setor de Boltzmann, ele se organiza aqui, ele se organiza nessa 3 esfera. E é nessa 3 esfera, daí vai sair o modelo sigma não linear, é que está a física dos bósons de Boltzmann. É para ele que eu estou levando vocês. Então, só por enquanto, uma condução meramente matemática, em que eu estou mostrando a vocês o que está dentro dessa estrutura aqui. Quer dizer, quando a gente escreve dmi, menos 1, tudo bem, fica por isso mesmo. Mas se eu quiser penetrar e entender o que está aí dentro, o detalhe do que está aí dentro, eu começo a observar, bom, esse elemento é em cada grupo. Esse grupo está definido em cada ponto do espaço-tempo. Mas esse grupo, ele é um grupo de Lie. Então, ele tem associado a si um espaço interno, associado a qualquer grupo de Lie, eu tenho uma coisa chamada grupo manifold, uma variedade de grupo. Então, uma variedade curva, na qual
o meu grupo de Lie pega os seus parâmetros. Então, no caso, eu estou pegando o caso do S2, porque é o caso mais simples que a gente tem. S2 e a 3 esferas. Então, as matrizes de S2, elas pegam os seus elementos de matriz, os seus parâmetros, dos pontos de uma esfera tridimensional. E aí, os pontos dessa esfera tridimensional eu posso referir em coordenadas cartesianas locais ou em coordenadas curvilíneas locais da esfera. Então, do ponto de vista do espaço e tempo, esses objetos aqui são campos escalares. Esses objetos aqui são campos escalares do ponto de vista do espaço e tempo. Vamos dizer, no nosso caso, espaço unicórnio. Mas eles são, na verdade, coordenadas. Né? Esses campos escalares, na verdade, porém, vamos colocar assim, né? São coordenadas da variedade associada ao grupo C. Nas férias agora de julho, nas férias, no período de férias, eu vou dar, geralmente aos sábados a gente faz uma atividade de iniciação científica. Então, eu vou dar cursos de formas diferenciais, porque a gente vai fazer o tratamento, como eu estou falando, teoria de grupo, eu vou estar dando teoria de grupo agora para eles, então depois nós vamos fazer o tratamento dos grupos pela geometria diferencial. Nós vamos mostrar como é que um grupo é visto como uma geometria diferencial. E aí, essas variedades vão ser fundamentais, e aí nós vamos fazer esse mapeamento, e a melhor maneira de descrever isso é através das formas diferenciais. Então, eu vou deixar isso para depois. Eu estou só adiantando que a todo grupo corresponde uma variedade diferenciável. Né? Então, pode tratar um grupo do ponto de vista da geometria diferencial. Posso esquecer que o grupo é uma álgebra, e vou pensar que o grupo é uma geometria. É um outro tratamento. A gente adota, por exemplo, quando faz Kaluza-Klein, teoria de campo em espaços-tempo com mais dimensões. Mas vamos colocar assim, então é isso que está acontecendo. A questão é, depois nós vamos querer dar um significado físico para isso aqui. Então nós vamos ver que esses objetos aqui, eles podem estar descrevendo material ferromagnético, eles podem estar descrevendo bósons de Goldstone. Então, daí vai sair um modelo sigma não linear. Daí que vai sair uma física nova que está associada, está saindo de ano 1000. Na verdade, eu tenho um conjunto de campos, né, de spin 1 em alta interação. Mas a gente sabe que pela relatividade, o spin 1 carrega o spin 0. E aí agora eu vou querer me deter no setor de spin 0. Aqui, ó, em nenhum momento apareceu o campo nada vetorial. Isso aqui eu mapeio isso aqui num conjunto de campos escalares. Então, esses objetos aqui são campos escalares. Então, esse setor de ano 1000 é um setor de spin 0. Aquilo que a gente chama de puro gauge, isso aqui é o que a gente chama de um puro gauge. O puro gauge, na verdade, é um setor escalar que está acompanhando o setor de spin 1 de ano 1000. O setor de spin 1 passa, interage, se não houver quebra espontânea de simetria, esses campos escalares eles ficam completamente transparentes, eles passam que nem neutrino, ninguém vê. Se houver quebra espontânea da simetria, esses campos escalares se fazem bem. Esses campos escalares, eles entram na parte longitudinal do campo vetorial, os campos gauge, e vão criar uma física. Vai ser a física longitudinal. Eu vou ter esse espalhamento de bósons vetoriais longitudinalmente polarizados, e essa física está toda descrita através desse setor de escalares. Então, esses campos escalares estão meio como dizer assim, na tocaia, esperando a hora de entrar em cena. Quebrou a simetria, eles entram em cena. Se a simetria não quebrar, a peça termina e eles não saem da cena. Então, esse é para lá que eu estou conduzindo vocês. Então, vamos tirando aos pouquinhos as coisas daqui. Então, até aqui, nós vimos que eu tenho um setor de escalares. Agora, então, para os números, você pegou ali, você fez essa transformação, então isso aqui, aí é que eu fiz regra da cadeia, exatamente. Porque eu sei o seguinte, esse objeto aqui é função de psi, por sua vez é função de x. Então, derivar esse objeto em relação a xi é, na verdade, derivar ele em relação às coordenadas de psi e derivar psi em relação a xi. Então, por isso que eu fiz. Vou até agora, né, para não ficar carregando isso toda hora, já vou implicitamente dizer que quando eu colocasse um dm,
significa que eu estou derivando em relação às coordenadas curvilíneas XM da variedade. E dmi são as derivadas em relação ao espaço. Então foi isso que eu fiz. Eu tinha que derivar isso aqui em relação a xmi. Mas xmi aparece implicitamente, via xmi. Então, eu derivo em relação a xi e derivo de xi em relação a xi. Agora, isso aqui, sim. Isso aqui é um índice. Vamos pensar. Isso aqui, o grupo de Lie está aqui. Isso aqui não sobrou nenhum índice de grupo de Lie. Não tem nenhum índice A. Esse cara aqui, eu sei, uma derivada sanduichada entre duas matrizes de um grupo de Lie, esse objeto está na álgebra de Lie. Então, esse objeto aqui, eu sei que vai ter que ser expandido dessa forma, GA. Isso tem que ter. Mas ele tem um índice M. Então, o único jeito que esse objeto M tem um índice A. Esse objeto vai depender de xi. Tudo isso aqui é uma função de xi. Então, isso aqui, esse objeto, ele genericamente pode ser escrito dessa forma. Eu não estou dizendo ainda que esse ENA de xi é afirmado. Eu estou dizendo isso. Mas não está. Por enquanto, estou fazendo só um jogo de índices. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu vou voltar aqui. Agora, vamos devagar aqui. Então, primeira passagem que eu fiz, o que eu estou querendo entender? O que está morando? Qual é o detalhe? O que está aqui dentro? O que isso aqui, na verdade, está descrevendo? Então, eu já entendi. Isso aqui é uma matriz de grupo. Portanto, são pontos de uma variedade única. Eu posso parametrizar dessa forma. E tudo isso é local. Esse grupo, existe uma réplica desse grupo em cada ponto do espaço local. Então, eu vi que esse objeto aqui, na verdade, derivar em relação a xi, é derivar esse objeto em relação a xi. Derivar xi em relação a x. Isso eu sei. Agora, anteriormente, a gente mostrou que, devido àquela expressão, né, de Hausdorff-Campbell, a gente tem que uma derivada, um operador entre duas exponenciais é o que a gente chama de derivada de Lie. Tá? A exponencial da derivada de Lie dá justamente aqui alguma coisa que está proporcional ao gerador. Então, isso aqui no final do dia tem que ser uma combinação linear de geradores. Mas esse objeto tem um índice n. Vamos chamar isso aqui de um índice n. Mas o único jeito agora é esse gerador. Está contraído. Isso tudo aqui é local. Então aparece esses coeficientes da expansão. Então o que nós estamos dizendo, deixa eu apagar isso aqui, é simplesmente isso. Vamos voltar aqui. Eu estou dizendo isso aqui. Quando nós escrevemos esse objeto aqui que nós chamamos de puro gauge, e eu sei quem é o grupo de gauge, portanto eu sei quem é a variedade, no princípio eu sei quem é a variedade, está catalogada. Quem quiser ver toda a catalogação das variedades associadas aos grupos, tem um livro do Helgerson. É muito bom aqui no Biblioteca do CBPF. Acho que ele é Geometry of Symmetric Spaces. É alguma coisa no Symmetric Space, ou no Symmetric Space. Para isso, esse livro é muito bom. Ele cataloga todas as variedades em função de grupos. Então a gente sabe cada grupo que variedade que tem. Então, ele é muito bom. Tem o livro do Kobayashi no Miso também, mas o Kobayashi no Miso é um livro japonês, são 2 volumes, ele é muito abstrato. Eu acho esse livro aqui bom, e o Gilmore também. O Gilmore também tem uma boa descrição dessas variedades de grupo. Quem quiser, assim, precisar de algum, não precisa aprender isso, não precisa ficar estudando isso, mas quem quiser fazer alguma consulta, precisar de algum detalhe, esses lugares aí vocês encontram. Então, a gente em princípio sabe qual é essa variedade de grupo. Isso aqui, então, em princípio, eu sei qual é essa variedade de grupo. E eu sei, então, que esse objeto aqui vai ter a forma geral, que vai ser essa aqui. É um objeto LNA, está representando isso aqui. GA. E aí aqui, o dmi. Então, aqui, eu estou no espaço Minkowski. E aqui, eu estou no espaço do grupo. Então, isso aqui é um grupo. Simetria, o grupo. Ou a álgebra, digamos, a álgebra associada ao grupo. Então, aqui está a simetria. E aqui, então, os campos.
Então, na verdade, eu estou dizendo que as coordenadas dessas esferas locais, elas atuam no espaço de Minkowitz como campos escalares, sujeitos, né, a essa derivada aqui. Tenho duas dúvidas, né? Fala aí, pode falar. Qual é a relação tem uma relação entre o si, os parâmetros do grupo, alfa, beta, gama e alfa? Sim. Sim. Quer dizer, aqueles parâmetros, quando você fez isso aqui, alfa igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos beta 2 menos gama 2 menos delta 2, esses três parâmetros aqui são as três coordenadas descendentes. A função delas eu determino. Então, a minha matriz S2 fica vinculada a esses três parâmetros. Então, eu posso sempre passar essas três coordenadas, escrever essas coordenadas, beta, colocação, gama e delta, em função de outras três coordenadas curvilíneas genéricas, que eu estou chamando de ciência. Então, é como se eu estivesse passando de três coordenadas cartesianas para três coordenadas esféricas. Mas eu passo para três curvilíneas. Isso, isso é Mas você cheia de tudo indeterminado. Não, passa para qualquer coisa. Não precisa. 3, a dimensão do teu grupo é 3, você não pode mudar a dimensão. Mas você não precisa ser necessariamente coordenadas esféricas. Você pode passar por coordenadas, sei lá, parabólicas. É muito mais complicado, mas você passa. Você tem que passar de 3 coordenadas cartesianas para 3 coordenadas curvilíneas quaisquer. Uma transformação geral de coordenadas. Agora, o ponto da malandragem. Você falar de campos, definir um campo, você, como diriam os gregos, ser um semideus. Você está falando de campo. O campo é um campo por Deus. E aqui você, de repente, criou um campo. Que não um agricultor. Eu Eu me coloco mais como o roceiro que está lá capinando o campo. Mas eu acho deixa ser de Deus para outros. Não, mas eu acho que, se você está falando de teoria de campo, é um lavrador. Campo, você tem que ser um semideus para dizer, bom, a partir daí vamos ter os O lavradores. pessoal da NCT vai gostar. Falar isso lá. A NCT virou semideus para você vai pegar bem. Eu estou brincando um pouquinho. Mas você acha a alma, então, viraram aqui, está aqui. Agora, uma transformação total, o pessoal aí percebeu que se. No início da aula, eu estava dizendo, bom, se eu tivesse um dele em alfa, eu tenho um campo escalar. Eu queria perguntar ao semideus, como é que ele criou esse campo? Como é que ele diz, agora vocês aí vão aceitar que isso aqui é um campo e pé na boca. É só porque você tem e ali um de X, assim, é só por isso? Não, por enquanto, é um conjunto de escalares, né, e sujeitos a uma derivada. É um conjunto de funções contínuos no espaço-tempo. Isso, pode dizer, mas não precisa dizer que, eu não estou dizendo isso, eu não sei qual é a dinâmica disso. Eu que vou ter que colocar meu dedo e dizer, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Eu criei campos, eu criei os campos. Agora, como é que esses campos interagem? Como é que eles se propagam? Eu não sei. Para mim, um campo, o que é um campo em geral? Um campo clássico é uma função diferenciável das coordenadas do espaço-tempo e que se coloca, né, se enquadra em alguma representação irredutível do grupo de rotação daquele espaço-tempo. No nosso caso, o espaço-tempo é Minkowitz. É um grupo de rotação, um grupo de simetria do espaço-tempo é o grupo de Lorentz. Esses objetos são escalares, portanto, estão na representação 0,0 do grupo de Lorentz. São derivados, são diferenciados, estão sujeitos a uma derivada. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um campo clássico, mas eu não sei ainda como é que ele se propaga, porque eu não tenho uma dinâmica, eu não tenho uma ação para ele, eu não tenho equação de movimento. Eu estou dizendo que eu tenho um conjunto de funções diferenciadas do espaço-tempo, que estão na representação escalar do grupo de Lorentz. Para mim, isso é um campo. Agora, vamos especificar melhor, como você falou, como é que eles se propagam? Eles são tipo primórdio, ou eles se propagam? Qual é a dinâmica deles? Como é que eles interagem? Quais são as interações? Esse é outro ponto. E esse M quer dizer que você tem N campos escalares. Tem N campos escalares. Então, se a dimensão do espaço é 3, no caso de S2, eu tenho 3 campos escalares. C1, C2, C3. Ou seja, as coordenadas de uma variedade, elas agora têm um status de campos do espaço-tempo. Tem esse ponto do espaço-tempo. Crio essa variedade em cima desse espaço-tempo. Essa variedade é a variedade que me fornece os elementos do grupo S2. Então, as coordenadas desse espaço, do ponto de vista do meu espaço-tempo, elas têm um status de campos. É isso que eu estou dizendo. Então, os campos
do meu espaço-tempo, que são esses campos, esses N campos escalares, 1, 2, 3, no caso de SO2, eles são coordenadas de uma 3 esfera, que está em cima de cada ponto do SO2. Esse que é o medo. Só isso. Agora a gente vai começar a ver que dinâmica eu posso gerar para ele. Como é que esse campo pode interagir, como é que ele se propaga. Fala aí, Chico. Esse campo todo, isso aí tudo que você está fazendo surgiu de uma mim igual a zero. Surgiu exatamente de uma coisa que é equivalente a uma mia igual a zero. Ou seja, se eu tiver um campo de gauge nulo e eu fizer uma transformação de gauge em cima dele, eu vou gerar uma família de escalares. E aí essa família de escalares, ela vai ter sentido físico ou não, dependendo de como a teoria vai caminhar. Você está dizendo que esse negócio disso, em cada ponto do espaço-tempo tem uma geometria que pode ter uma geometria de campo ali. Isso. Quer dizer que mesmo que eu tenha campo nulo, eu posso gerar ali por causa da geometria do espaço-tempo. Porque mesmo que você tenha um campo nulo, você tem esse campo nulo. Você pode fazer... A teoria desse campo vetorial, ela te permite você passar do campo nulo para um campo que não é nulo, mas que tem aquela estrutura. Então esse campo, ele não é nulo. Ele só não tem o spin 1. Então é como se você tem você zerou o spin 1, mas você está deixando gerar o spin 0. Você zerou o spin 1, mas gerou o spin 0. O spin 0 fica à vontade. Agora, a questão é, ele entra na física ou não? Depende da física que estiver acontecendo naquele ponto. Isso, vai depender daquela física. Se ele entra ou não, tá certo. Se houver quebra espontânea da simetria, esses campos escalares eles vão ter um sentido muito maior. Cada um desses novos campos podem ser gerados por variedades mais abstratas ainda do Como? espaço. Cada um desses novos campos que assumem um certo papel físico podem ser gerados por variedades mais abstratas do espaço. Pode, se você tiver, dependendo, se você tiver um grupo mais complicado, não um S2, mas um grupo excepcional, por exemplo, o grupo é 6, o grupo é 7, aí também. Pode gerar uma outra partícula, é mais fundamental ainda. Pode. Tá? Então, vamos colocar, nós estamos aqui. Ser gerado de outra forma. Pode falar. Você escolheu o S2, mas você tem que escolher qualquer outro para... Qualquer outro. Eu só peguei S2 porque fica mais palpável do que é o S3. Eu poderia pegar qualquer SUN. Então você tem essa liberdade? Tem. Então isso aqui vale para qualquer grupo de Lie. Pode ser SUN, pode ser SO, pode ser grupo excepcional, qualquer grupo de Lie, que é uma categoria particular de grupo topológico, você pode colocar dessa forma. Aquele caso, eu peguei o S3 só para vocês verem as 3 coordenadas, tem uma coisa mais palpável. Mas poderia ser um SUN. SU3, por exemplo, tem 8 geradores. O espaço, a variedade de grupo do SU3 é muito complicada. É um hiperboloide 8-dimensional. Então, é um espaço de 8 dimensões, mas é um hiperboloide que a gente conhece. Então, hiperboloide não, perdão. Não é hiperboloide porque ele é um grupo compacto. Mas também não é uma esfera. É um grupo compacto que é uma deformação da esfera, mas tem 8 dimensões, como se fosse uma esfera 8-dimensional deformada. Então, cada grupo de Lie tem a sua variedade. E qual o critério para eu escolher um ou outro? É a simetria. Quer dizer, o grupo de Lie apareceu aqui porque você está fazendo uma teoria de Young-Mills. E essa teoria de Young-Mills você está fazendo com base em alguma simetria que foi ditada a você por alguma fenomenologia. Se for, por exemplo, QCD, se for eletrofraca. Você está buscando uma teoria de Young-Mills para descrever um certo sistema físico que tem uma certa simetria. Então, a simetria, vamos dizer, vem do sistema físico. Aí, do momento que você tem essa simetria e associou a essa simetria um grupo de Lie, isso aqui aparece. Ela aparece necessariamente ligada à simetria do sistema. Você não poderia ter uma simetria e escolher por acaso outra. Porque aquela, não. Por uma regra da cadeia ali, você poderia, sei lá, escolher qualquer mas você lembra que isso aqui está vindo, porque isso aqui é a transformação de simetria do teu sistema. Esse R já está vinculado na transformação de simetria do teu sistema. É o teu grupo de Young-Mills. No momento que você escolhe o grupo de Young-Mills, isso tudo procede. Se você escolher um grupo de Young-Mills e quiser fazer isso para outro grupo de Young-Mills, você até pode, mas aí de repente aquele outro grupo de Young-Mills é uma outra simetria que você tem também. Certo? Agora eu apaguei. Vamos só reescrever isso. Se você pudesse fazer só mostrar como é que ficaria no caso. Não apaguei. Eu vou reescrever. No caso abeliano. Tá? Quer dizer, só tem parâmetro, então como é que fica essa questão do fio by? A gente estava fazendo isso aqui, não. Nós escrevemos isso aqui,
caso, olha, de um grupo papeliano, você teria, vamos dizer, one byte, você tem um objeto só. O gerador também, você não tem uma álgebra não comum, mas você pode ter um gerador, você pode ter uma matriz abeliana, uma matriz que comuta. A matriz abeliana não necessariamente, uma matriz não precisa necessariamente ser não abeliana. Então, você teria um gerador aqui e você teria um único parâmetro. É como se você tivesse algo desse tipo aqui. Uma função, vou colocar assim, de alfa. Você aqui teria um único gerador, seria uma carga, um que você quer dizer, e aqui você teria o delírio desse parâmetro alfa. Basicamente, no fundo, isso aqui seria f de alfa, dmi alfa. Você imagina que isso aqui, se essa função tiver uma primitiva, é como se isso aqui fosse o dmi de um g de alfa. Onde a derivada g' de alfa é o f de alfa, isso aqui eu poderia imaginar que seria g' de alfa vezes dmi alfa. Então, eu imagino que tem uma função g cuja derivada seja essa. No fundo, eu remeto isso a essa forma. Se eu colocar, seguir isso aqui é um objeto de uma componente só, que é tudo um. No caso abeliano, tudo um. Então, isso aqui é um, isso aqui é um. Então, isso aqui vai ser uma função, vamos dizer, de xi. Vamos colocar xi. Aqui uma matriz, gerador, e aqui um dmi de xi. Mais f de xi. Dmi de xi. Eu posso imaginar que isso aqui é o dmi de um g de xi. Onde a derivada de g de xi em relação a xi é o f de xi. Então, no fundo, eu remeto a essa forma. Certo? Então, é isso que está em jogo aqui, esse objeto. É uma derivada de um escalar. Digamos que como se pudesse fazer uma transformação de Gauge em termos de polinômio. Uma função não precisa nem necessariamente ser polinômio, basta ser uma função diferenciada. Bom, então nós estamos aqui. Vou dar só uma caminhadinha para a gente entender melhor esse ENADIX, tá? Bom, aqui. Posso parar? Vendo, né? Tá chuviscando, tá chuviscando. As gotinhas, assim, tá gostoso, tá aqui é fresquinho. Aqui dentro tá quente, mas lá fora tá fresco. Quer dizer, em termos de democracia, Pode falar agora. definir, vamos dizer, você estava definindo, vamos dizer, no início lá, uma abeliana, um x0, um dmi alfa. Sim. Poderia ser um dmi, não só de alfa, mas de qualquer função diferenciada de alfa. Isso. Você está com x0. Isso, o negócio é. Isso aqui é um gradiente. Então isso aqui é um escalar. Isso aqui é x0. Posso pegar ela aqui? Bom, vamos caminhar aqui um pouquinho só. Então, esse objeto que está aqui, ele está fazendo a ponte entre as coordenadas euclidianas e as coordenadas, vamos dizer, planas, as coordenadas euclidianas dessa variedade curta. Esse objeto está fazendo essa ponte aqui. Então, por exemplo, se eu pegar esse, então, isso aqui, na verdade, esse objeto aqui está fazendo essa ponte, significa que se, por exemplo, né, eu multiplicar, vamos pegar aqui a variedade curva, vamos pegar um desenho mal feito, mas tudo bem. Quando eu tenho um ponto da variedade curva, então, nesse ponto dessa variedade curva, eu posso traçar um plano tangente à variedade nesse ponto. Nesse ponto, eu traço um plano. Nesse plano, eu tenho um sistema de coordenadas. Posso pegar aqui um sistema de coordenadas ortogonais, tá? Coordenadas cartesianas definidas em cima desse plano tangente. E aí eu tenho um vetor nesse espaço aqui. Agora, é claro que um vetor que está nesse plano, ele automaticamente também é tangente à variedade. É um vetor da variedade. Então, um vetor que esteja definido numa variedade curva, tem um vetor tangente a uma esfera, esse vetor que é tangente a uma esfera, ele também está no plano tangente à esfera naquele ponto. Então, ele pode ser projetado nos dois sentidos, né? Esse vetor que está definido no ponto ψ, eu posso expandir esse vetor em termos, né? Eu posso relacionar esse vetor com ele mesmo, posso projetar ele nesses dois sistemas
de eixos, né, nesses eixos ortogonais aqui, ou eu posso projetar esse vetor no sistema de eixos coordenados curvilíneos. Então isso aqui me diz que esse objeto aqui seria o objeto que faria ponte entre essas duas coordenadas. No fundo, o que eu estou dizendo é isso aqui. Se nós pegarmos esses elementos aqui, vou pegar o contrário, se nós pegarmos os elementos de linha das coordenadas cartesianas, que a gente está chamando de ômega, isso aqui é d ômega, ômega é função de psi, cada ponto, as minhas coordenadas planas, né? Esse plano é diferente em cada ponto, então em cada ponto eu tenho essas transformações de coordenadas, né? D psi n. E como nós já tínhamos falado, esse objeto aqui, se olhar do ponto de vista dessas coordenadas aqui, o elemento de linha pode ser visto tanto nesse espaço aqui, com a métrica, vamos dizer assim, delta B, d ômega A, d ômega B, que é a métrica euclidiana, ou eu posso dizer que isso aqui é GNN, dxn, dxn. O elemento de linha pode ser escrito nas coordenadas planas ou nas coordenadas curvilíneas. Eu sei a passagem de uma daqui para outra, através desses objetos aqui. Então, essa métrica aqui, esse GNN, ele pode ser pensado dessa forma. Ele é o dxp de ômega A, dxn, de ômega B, dxn, delta B. Estou passando da métrica plana para a métrica curvilínea por uma transformação de coordenadas, seguindo exatamente a transformação indicada pela matriz jacobiana. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, esse objeto aqui, só agora vou voltar aqui, é esse objeto aqui que está pegando as derivadas do ômega em relação ao psi, que é o que está aparecendo aqui. Então, isso que está aqui, na verdade, eu estou pensando isso aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. É AM, é dn, delta AB, isso aqui me dá a métrica GN. Então eu posso usar esses objetos que estão aqui para definir o que é a métrica, para definir não, para escrever a métrica do meu espaço curvo naquelas coordenadas que sim. Exatamente se eu quisesse passar de coordenadas cartesianas, onde a métrica é a matriz de identidade, para as coordenadas curvilíneas. Eu passaria daqui para cá usando aqui essas matrizes transformadoras. Então, isso que está aqui, que quando eu derivo em relação a psi, na verdade, eu tenho isso aqui, ó, exponencial de ômega A do psi GA. Então, quando eu estou derivando em relação a psi, eu estou derivando, na verdade, os ômega A's em relação a psi. Porque os ômega A's estão aqui, eu estou derivando isso aqui. Eu poderia pensar, a derivada em relação ao ômega A e a derivada de ômega A em relação a psi. Então, na verdade, esses objetos que estão aqui são realmente esses objetos que estão aqui, são as tilmais. Então, é por isso que eu estou dizendo isso, que agora a gente vai fazer a seguinte composição. Imagina que eu pegasse esse objeto aqui, o campo a mim, esse campo a mim, pegando aquele objeto lá, ou seja, vamos pegar um traço, isso aqui é uma matriz, R, DI, R-1 é uma matriz. Isso aqui é uma outra matriz. R, DI, R-1. Para eu ter um escalar, tem que pegar o traço. Isso aqui é proporcional a GA, isso aqui é proporcional a GD. Então, se eu pegar o traço, isso aqui deixa de ser matriz. Como é que eu escrevo esse objeto? Vou pegar esse objeto. Agora eu vou pegar o traço desse produto desses dois campos. Assim. Então, esse objeto aqui eu já sei o que é para mim. Esse objeto aqui para mim é o NA, DMI, XM, gerador GA. Esse objeto aqui é um EB, N, DMI, XM, gerador G. Isso tudo está dentro do traço. Já dado para vocês umas 3 aulas atrás, todas aquelas relações de teoria de grupo, onde a gente tinha definido aquele objeto que é o índice de tipo de uma dada representação, para todo grupo de linha, para todo grupo SUN, por exemplo, traço de GA,
uma dada representação, tem uma certa representação para os geradores. O traço de GAGB é sempre um coeficiente aqui que nós chamamos de C de R vezes delta R. Então, sempre escrever isso dessa maneira. Onde esse C é uma constante numérica que vai depender da representação, não é universal. Então, no caso do SN, na representação adjunta, então quando eu pegar a representação adjunta de SN, vamos pegar aquela nossa aula daqueles dados, né, de teoria de grupo, isso aqui vale N. Então isso é o chamado índice de Dickin da representação. Índice. Que é aquele para quando olhar artigo. Não, pegar índice remissivo, né? Índice de Dickin. Eu acho que o Tião está falando sobre diagrama de Dickin no grupo, né, no curso de PCD. Não. Índice de Dickin da representação. Acabou de ler tabuleiro de ano. Acabou de ver tabuleiro de ano, né? Então tá. Então, traço de GAGB, se eu pegar esses geradores que eu estou na representação adjunta, isso aqui vai dar um número. O traço de GAGB é alguma coisa proporcional a delta B. Então, esse resultado aqui, quando eu pegar, isso aqui não tem nada a ver com traço, isso aqui são produtos de objetos. Que a matriz de traço é o GA e o GB. Então, esse objeto aqui vai dar para nós, deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui vai dar para nós o traço de GAGB, vai dar um coeficiente numérico, dependendo do grupo, coeficiente numérico, delta B. Então vai ficar MA flexivo. NB flexivo. Delta AB. DI CN. DI CN. Mas agora nós sabemos, isso aqui é a métrica do espaço do grupo nas coordenadas que se isso aqui é o GMN. A mesma aquele fator numérico. Então, o que é isso aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Então, você vai pegar esse objeto aqui. Então eu tenho algo que me lembra muito uma ação de vai-volta. Só que não é uma constante, isso aqui não é um delta de NN. Isso aqui é uma função que depende do sigma. Então, isso aqui que nós chamamos de um modelo sigma. Então, isso aqui é a ação. Esse termo que está aqui, ele na verdade está nos fornecendo algo que é a ação de um modelo sigma. Agora vamos entender melhor esse modelo sigma. Sem o CR? Sem o CDR? O que você falou? Não? O CDR? O CDR é uma constante que eu posso, por exemplo, poderia dividir isso aqui é 1 sobre CDR vezes isso. É um número, pode ser. No caso do SVN, então é um número que você pode sempre normalizar, tá? Fisicamente, o que significa você Vamos ver. pegar o traço desse produto aí? Vamos ver fisicamente. O que é aquele lado direito está me descrevendo fisicamente? Mas antes de você ver o lado direito, o que significa o lado esquerdo? Porque eu estava entendendo a física de onde vinha até você fazer essa operação aí. Mas por que você fez essa operação? Porque para eu entender o significado do resultado, isso entender o significado. Essa operação aqui, observa o lado direito. Como é que vai ser para os campos, né? Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um vetor. Não, isso eu consigo Deixa eu chegar lá, deixa eu ajudar. falar só que eu quero te conduzir. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é outro vetor. Isso aqui é. O que isso aqui é? Uma métrica. O que você está fazendo? Você está pegando o módulo ao quadrado de um vetor. Você está introduzindo um conceito de medida. Então, quando você multiplica aquilo por aquilo e toma o traço, você está dando uma prescrição. Quer dizer, isso aqui, na verdade, é módulo de DI CN ao quadrado. Você está num espaço curvo. Como é que você tira o módulo de um vetor no espaço curvo? O módulo de um vetor ao quadrado no espaço curvo é GMN
Então eu introduzi uma medida. Agora, o que é aquilo? Ali são derivadas de campo. Então aquilo deve ser uma energia cinética. Então, na verdade, quando eu multiplico aquele R-1 por ele mesmo e tomo traços, eu estou introduzindo algo que em física pode representar uma energia cinética. Estou pegando a variação espacial, espaço-temporal, de um conjunto de objetos que se M. Então, se eu estou medindo a variação espaço-temporal desses objetos, aquilo que está ali é exatamente o módulo ao quadrado de um vetor. O módulo ao quadrado de um vetor é uma medida. Quando está medindo como você está pegando a variação do campo com o tempo e com a posição, você está falando de um gradiente, quer dizer, de uma energia cinética e de uma energia de gradiente. Então, fisicamente, eu estou introduzindo uma ideia de uma energia associada a esses campos. Mas essa energia é associada a uma auto-interação desse campo. Auto-interação, sem dúvida. Esse campo está auto-interagindo. Então, agora, o que eu tenho aí? Eu tenho auto-interação de campos de spin 0. Lá no Young Mills, eu tenho auto-interação do spin 1. Aqui, nesse setor, no setor que seria o puro gauge do Young Mills, eu estou gerando uma auto-interação de campos estalares. Então, isso aqui é uma auto-interação de spin 1. Só para vocês terem uma ideia, como é que eu ganharia isso aqui por outros caminhos? Suponhamos que eu tenho o seguinte, esquece tudo isso que a gente fez até agora. Tudo isso que a gente fez até agora foi, vamos dizer assim, uma digressão um pouquinho mais matemática, né? Talvez de matemática, mas assim, também da física. Alguma coisa meio amorfa, né? Mas é uma manipulação, a gente fez uma manipulação. Tá aí. Mas vamos pegar uma coisa mais física agora. Suponhamos que você tem um conjunto de campos. Esquece tudo isso que eu fiz. Suponhamos que você tenha 4 campos escalares. Vai escrever, então vamos pegar um conjunto de 4 campos escalares. I. Quatro campos escalares reais. E multiplicar igual. Você vai escrever a ação de cada um desses campos. Você vai escrever um lagrangiano, um Klein-Bond generalizado, que vai ser um meio do Benif. E mais nada. Não tem interação, não tem nada. Fazendo isso. Porém, você diz o seguinte: esses campos não são quaisquer. Eles vão satisfazer a essa relação φ. Como os campos de Klein-Bond têm dimensão de massa, isso aqui vai ser um parâmetro que eu vou chamar de M2. Tem dimensão de massa, posso chamar de qualquer C2, uma constante. Tá? Então, isso aqui significa que φ1 ao quadrado mais φ4 ao quadrado igual a C2. Então, eu tenho 4 campos livres, porém vinculados. Isso aqui, no fundo, não deixa, é um vínculo, mas não deixa de ser uma espécie de interação. Porque um campo está amarrado com o outro. Ou seja, eu posso dizer que o φ4 é mais ou menos raiz quadrada do que C2 menos φ1 ao quadrado menos φ2 ao quadrado menos φ3 ao quadrado. Apesar dos campos estarem com termos livres na ação, o campo φ4 está amarrado com os outros. Então, esse vínculo, de uma certa maneira, deve estar simulando uma interação. Ele está amarrando o campo em função dos lados. Se eu sei φ1, φ2, φ3, eu já sei quem é φ4. Então, olhando para a ação, não sei se Oi? pode, olhando para uma ação, a priori, sem interação, assim pode ter. Pode ter, se você tiver φ1. Depende tudo dos campos, então, Depende da da ação. Vamos fazer o seguinte, para não ficar carregando isso aqui, 1, 2, 3 ao quadrado, vamos chamar esses índices que vão de 1 a 3 de I pequeno. Vamos dizer que isso aqui vai ser menos φ, onde esse índicezinho I vai de 1 a 3. E o I grande vai de 1 a 4. Então agora eu já distingo I. Vou me fechar só no setor do φ1, φ2, φ3. E vamos pegar essa ação aqui. Então vamos escrever essa ação assim. Os 3 primeiros campos eu vou deixar no meio. φ1 vai ser φ1, φ2 vai ser φ2 e φ3 vai ser φ3. Então eu vou deixar dmi φi, dmi φi. Porém, agora no quarto, vou fazer o seguinte: no meio de dmi φ4. Então, tanto faz. Eu vou pegar φ4, φ4. Eu posso pegar o raiz mais ou a raiz menos. Vamos dizer que eu pego isso aqui, raiz quadrada de 1 xi ao quadrado menos φi ao quadrado. E aqui dmi. Raiz quadrada de x2 menos φj ao quadrado. Vamos ficar usando desde o índice saturado.
Esse termo aqui eu sei o que é. Derivado em relação a 20, isso aqui é o meio, 1 sobre essa raiz aqui, vezes a derivada disso aqui, vai produzir um fator menos 2, φ, dmi, φ. Então isso aqui é esse termo aqui. Vamos fazer agora esse termo aqui. É o meio, você não coisa. 2 vai cancelar com 2, vai produzir um fator menos 1, vai produzir aqui uma raiz quadrada de φ2 menos φj ao quadrado, e aqui vai produzir φj dmi φj. Tá, então a gente vai trazer isso tudo para cá. Vou deixar isso aqui para lá, vou deixar isso aqui. Então, aquele termo lá vai ficar o seguinte. A nossa ação agora vai adquirir a seguinte forma. Um meio. Como aqui tem um dmi φi e aqui tem um dmi φj, vamos colocar aqui no primeiro termo dmi φi e dmi φj também, mas aí a gente coloca um delta de j para resolver a questão. E aí o outro termo vai ficar menos, aqui vai ficar com mais, vai ficar com mais, 1 sobre a raiz quadrada, aí a raiz vai cancelar. Eu vou ter C2 menos φ ao quadrado, C2 menos φj ao quadrado. Eu vou ter isso aqui, C2 menos φ ao quadrado, vamos dizer, φk ao quadrado. Então isso aqui é C2 menos φ1 ao quadrado, menos φ2 ao quadrado, menos φ3 ao quadrado. Essa raiz dá aqui. E aí aqui eu vou produzir o termo que vai ser φ, φj, dmi φ,